Você já mandou uma IA fazer uma tarefa longa e ela parou no meio, dizendo que terminou com metade do trabalho feito? Isso não é falta de capacidade. É que o próprio modelo decide sozinho a hora de parar, e ele decide cedo demais. A frase na sua tela mostra exatamente esse ponto. E existe um truque para fazer um agente Claude trabalhar por horas, ou até dias, numa mesma tarefa, até bater o objetivo de verdade. Você tira essa decisão das mãos dele. Você coloca um juiz externo para avaliar se acabou e um loop para ele voltar sozinho ao trabalho quando não acabou. Neste vídeo você vai entender dois comandos do Claude Code que fazem isso. O Go, que define uma condição de conclusão e checa cada turno, e o Loop, que roda um prompt repetidamente numa cadência. Mas os mecanismos que seguram uma corrida longa sem estourar: compaction, memória e checkpoints. Tudo verificado na documentação oficial da Anthropic, nada inventado. Bora começar pelo problema que isso resolve. Vamos dar nome ao problema: preguiça agêntica. O modelo está no meio de uma tarefa, faz uma parte e aí ele mesmo julga que já é o suficiente. Devolve o controle para você. Só que às vezes a tarefa está pela metade, um teste ainda falha, o lint está sujo, faltou tratar um caso. E quem decidiu que estava pronto foi exatamente quem fez o trabalho. É como pedir para o próprio aluno corrigir a prova dele e ainda dar a nota final. O resultado prático? Você vira babá, fica ali, turno a turno, relendo, cutucando, digitando contínuo, tenta de novo, você não terminou. Cada turno é um pedaço da conversa que acaba quando o Claude para de agir e espera você. Numa tarefa de horas, isso é insustentável. Você não quer ficar de plantão o dia inteiro batendo na tecla. O que você quer é definir o alvo uma vez e deixar o agente perseguir esse alvo sem pedir sua permissão o tempo todo. É exatamente esse buraco que o comando Go preenche, e o pulo do gato dele é simples. Vamos ver. O comando é /go, disponível na versão 2.1.139 ou mais nova do Claude Code. Funciona assim: você escreve uma condição de conclusão em linguagem natural. Por exemplo, todos os testes em teste/alf passam e o lint está limpo. Depois de cada turno do Claude, um modelo pequeno e rápido, por padrão Haiku, avalia se essa condição foi atendida. Não atendida, o Claude começa outro turno sozinho e recebe a razão do avaliador como guia para corrigir o rumo. Atendida, a Go é limpa e o controle volta para você. Sacou o pulo do gato? Quem decide pronto não é mais quem fez o trabalho. É um modelo fresco, separado, que julga a cada turno contra a sua condição. A preguiça agêntica some porque a decisão de parar saiu das mãos do executor. Por baixo, Go é um atalho por sessão em cima de um stop hook, um gatilho que dispara ao fim de cada turno. Uma Go ativa por sessão. Mas tem um detalhe crucial sobre esse avaliador que muda como você escreve a condição. O detalhe crucial: o avaliador não roda ferramentas. Ele não executa teste, não abre arquivo, não chama nada. Ele só lê o transcript, o histórico da conversa, aquilo que o Claude já mostrou na tela. Então a sua condição tem que ser algo que a própria saída do Claude prova. Se você escrever "os testes passam, mas o Claude nunca rodou os testes na conversa", o avaliador não tem como confirmar. O certo é: o Claude roda npermTest, o resultado aparece no transcript e a condição vira npermTest sai com exit code 0. Exit code é o código que um comando retorna ao terminar. 0 é sucesso, diferente de 0 é falha. Então mire em estados mensuráveis e provados no texto. O teste passou, o exit code foi 0, a fila esvaziou. A condição pode ter até 4.000 caracteres, então cabe detalhe. E dá para deixar bounded, com um limite. É só incluir algo como ou pare após 20 turnos. Assim o agente não fica rodando para sempre se emperrar. Condição verificável é metade do jogo. Agora, por que isso é melhor do que só caprichar no prompt? Você pode pensar: eu escrevo um prompt bem detalhado pedindo para não parar até terminar, e pronto. Mas repara na diferença. Sem Go, quem decide que parou é o próprio modelo, no mesmo turno em que trabalhou. E é aí que ele para cedo demais, porque é o mesmo cérebro cansado avaliando a si mesmo. Com Go, um modelo separado e fresco julga cada turno contra a sua condição escrita. São duas cabeças, não uma. E tem uma dupla que fecha o passe. O Auto Mode aprova as tool calls dentro de um turno. Ele tira o ok por ferramenta. Você não confirma cada comando um por um. O Go decide se começa um novo turno. Ele tira o ok por turno. Juntos, os turnos passam a rodar sozinhos, um atrás do outro, rumo à meta, sem você apertar nada. Auto Mode cuida do que acontece dentro do turno. Go cuida da fronteira entre turnos. E dá para rodar até em modo não interativo, com Cloud "-p" e a Go na linha de comando. Um comando resolve quando o Cloud para, o outro resolve com que frequência ele acorda. É o Loop. A outra ferramenta é a Loop. É uma bundled skill, uma skill que já vem embutida, e pede a versão 2.1.72 ou mais nova. Enquanto o Go roda até bater uma condição, o Loop roda um prompt repetidamente numa cadência. A ideia muda. Em vez de até uma condição, é numa frequência.
E o modo estrela é o dinâmico. Você passa só o prompt sem intervalo, e o Claude escolhe o delay sozinho a cada iteração, entre 1 minuto e 1 hora. Curto enquanto um build está terminando, porque logo vai ter algo para fazer. Longo quando não tem nada pendente, para não gastar à toa. E ele imprime na tela o delay que escolheu e a razão, então você enxerga o raciocínio. Ele até pode usar a Monitor Tool para fazer streaming em vez de ficar checando toda hora, o que é mais eficiente. E ele encerra o loop de um jeito elegante, simplesmente não agenda o próximo wake up, o próximo despertar, quando a tarefa está comprovadamente concluída. Esse é um dos 3 modos. Vamos aos 3. São 3 modos, definidos pelo que você passa. Modo 1, intervalo mais prompt. Você escreve /loop, 5Ms e o prompt. Ele roda no intervalo fixo, vira um cron, um agendador que dispara de tempos em tempos. As unidades são S de segundos, M de minutos, H de horas, D de dias. Detalhe, segundos arredondam para 1 minuto, porque essa é a granularidade do cron. Modo 2, só o prompt, sem intervalo. Aí é o dinâmico que você já viu. O Claude escolhe o delay entre 1 minuto e 1 hora a cada iteração. Modo 3, nada, só /loop sozinho. Ele roda um prompt de manutenção embutido. O que ele faz? Continua trabalho inacabado, cuida do PR do Brent atual, comentários de review, CI que falhou, conflito de merge e faz passadas de cleanup. O importante, ele não começa iniciativas novas fora disso, então não sai inventando. E você pode customizar esse prompt de manutenção com o arquivo loop.md. 3 modos, 3 cadências. Mas onde isso para? E, sendo honesto, até onde dá para confiar? Como o loop para? 3 jeitos. Você aperta ESC e isso limpa o próximo wake up, o loop que estava esperando não dispara. No modo dinâmico, o Claude se encerra sozinho quando prova que a tarefa acabou, não agendando o próximo despertar. E um loop de intervalo fixo, roda até você parar ou até 7 dias, porque todo recorrente expira 7 dias após ser criado. Agora a parte honesta, sem vender ilusão. O loop é Session Scoped, com escopo de sessão. Ele só dispara enquanto o Claude Code está aberto e ocioso na sua máquina. Fechou, parou. Por baixo, ele usa cron create, cron list e cron delete. O scheduler checa a cada segundo e dispara entre turnos, nunca no meio de uma resposta. E /clear limpa o loop, enquanto resume ou continue restauram se ele não tiver expirado. Ou seja, para rodar de verdade por dias sem babar nem terminal aberto, o caminho são as Cloud Routines. Mais um detalhe, nos provedores Bedrock, Google e Foundry, um loop sem intervalo não é dinâmico, ele cai num schedule fixo de 10 minutos. Ok, e o que segura uma corrida tão longa? Rodar por horas ou dias tem um problema físico, o contexto enche. Toda conversa tem uma janela limitada, perto de 200 mil tokens, e token é o pedacinho de texto que o modelo processa. 3 mecanismos seguram a corrida. Primeiro, compaction. Quando o contexto enche, o Claude resume a conversa, via compact ou automático, para não estourar. E aqui o ponto de ouro. O Cloud.md, da raiz do projeto, sobrevive ao resumo e é reinjetado. Então o agente mantém as instruções originais mesmo depois de horas. Cloud.md, aninhado e skill precisam recarregar, mas o da raiz fica. Segundo, memória, o arquivo memory.md. Ele guarda aprendizado que persiste entre sessões. As primeiras 200 linhas, ou 25 KB, carregam a cada sessão. Efeito prático. O agente não reaprende um bug que já resolveu ontem. É diferente do Cloud.md, que são instruções que você escreve. Terceiro, Git commits após cada unidade de trabalho. Checkpoints reversíveis, dá para voltar. Juntos, o contexto não estoura e o progresso não se perde. Na API, essa mesma ideia vira produto. Na API, os Managed Agents trazem os outcomes, a mesma ideia do Go, formalizada em escala de produção. Você define DONE com um rubric, um conjunto de critérios de sucesso explícitos e avaliáveis. Nada de os dados parecem bons, que é vago. Em vez disso, o CSV tem uma coluna price com valores numéricos, isso dá para medir. Aí a plataforma provisiona um grader, um avaliador separado, com a própria janela de contexto, que pontua cada iteração contra o rubric. E ele retorna um de 4 veredictos. Satisfied, passou. Needs revision, precisa revisar, e vem com feedback. Então o agente itera de novo com esse retorno. Max iterations reached, bateu o limite de iterações. Ou failed, falhou. O limite de iterações tem padrão 3 e vai até 20. Repara como é a mesma arquitetura do Go, um juiz externo com contexto próprio, decidindo se acabou,
contra critérios que você escreveu. Só que aqui é uma peça de infraestrutura pronta para produção, não um atalho por sessão. E tem mais uma alavanca na API para segurar corridas longas, o Task Budget. O Task Budget é um orçamento de tokens para o Loop Agentic inteiro. Thinking, tool calls, resultados e output, tudo somado. E o pulo dele é psicológico. O modelo vê um countdown em tempo real, uma contagem regressiva do orçamento, e se automodera para terminar com elegância em vez de ser cortado no meio de uma frase. Ele prioriza, fecha as pontas, entrega. Mas atenção, é advisory, uma sugestão, não um corte seco. Se estourar, não trava ali na marra. O teto duro de verdade continua sendo o max tokens. Vale o modelo mental. Effort é a profundidade por passo. Quão fundo ele pensa em cada etapa. Task Budget é o fôlego total, quanto trabalho no total. E Max Tokens é o teto duro por request, a barreira final. 3 controles, 3 camadas diferentes. Isso é beta, e roda no Fable 5, no Opus 4.8 e no 4.7. Não está no Cloud Code, é coisa da API. Beleza, você já tem os comandos e as alavancas. Falta o combustível certo para tudo isso não descarrilar no meio do caminho. A pesquisa Long Running Cloud da Anthropic destilou as práticas para um agente não descarrilar. Primeira, SPET completa no cloud.md. Escreva os deliverables, os critérios de sucesso claros, o que é pronto. Nada vago, porque vago é convite para parar cedo. Segunda, um changelog.md rastreando o progresso e também as tentativas que falharam. Isso é ouro, porque impede o agente de retentar uma estratégia ruim que já foi testada e não deu. Terceira, um teste Oracle, uma métrica verificável que diz se está progredindo de verdade. Test or fail, exit code, porcentagem de acurácia. Sem o Oracle, o agente acha que avança sem provar nada. Quarta, effort alto, no X-High, mais auto-verificação, o agente checa o próprio trabalho antes de cantar a vitória. E a regra de ouro, afirmações de progresso ancoradas em evidência. Nada de implementei X sem o teste aparecer no transcript. E, em modo autônomo, não parar cedo nem pedir permissão à toa. Bonito na teoria, mas isso aguenta uma tarefa séria de verdade? A Anthropic pôs isso à prova numa tarefa de nível pesquisa, no estudo Long Running Cloud for Scientific Computing. O Claude implementou um solver de física pesado, um Boltzmann solver cosmológico diferenciável, escrito em JAX, e chegou à acurácia subpercentual, menos de 1% de erro contra a implementação de referência, em dias. Um trabalho que levaria meses, talvez anos. O setup é exatamente o que você viu, cloud.md com instruções detalhadas, changelog.md com progresso e falhas, um teste Oracle com benchmarks de acurácia e um repo Git. Rodou num terminal multiplexer, o Tmux, dentro de um cluster HPC com Slurm. Comitava após cada unidade de trabalho e rodava os testes antes de comitar. E o pesquisador não ficou de babá, acompanhava remotamente, só pelos commits no GitHub. Teve um padrão importante, o half loop. O modelo tendia a parar cedo achando que terminou, e eles reengajavam ele, confirme que terminou de verdade, para evitar as paradas falsas. Ou seja, mesmo com juiz externo, você reforça o não pare cedo. Isso fecha o raciocínio inteiro. Então junta tudo. Fazer um agente Claude trabalhar por horas ou dias não é achar um prompt mágico. Não existe a frase secreta. O que existe é uma arquitetura. Você dá um objetivo verificável, algo que a saída do próprio agente consegue provar. Você deixa um juiz fresco e separado decidir se está pronto, com um Go na sua máquina ou com um grader e um rubric na API. E você blinda a corrida longa. Memória para não reaprender o que já sabe, checkpoints em Git para nada se perder, compaction para o contexto não estourar. O resto, o loop cuida, trazendo o agente de volta ao trabalho na cadência certa. A virada de chave é essa. Pare de torcer para a IA terminar. Dê a ela um objetivo claro e deixe que ela prove que terminou. É assim que uma tarefa de meses cabe em dias. Se esse vídeo te ajudou a entender o Go e o Loop, se inscreve no canal, isso ajuda demais o trabalho aqui. Deixa nos comentários qual tarefa longa você vai colocar para rodar. Valeu por assistir e até a próxima.